Tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto. Deixa eu ver aqui. Conseguem ver? Sim. Certo, perfeito. Vamos lá, então. Vamos começar. Bem, como eu falei antes, né, o intuito desse treinamento realmente é passar uma parte comercial e vendas para vocês, né? A princípio, como o Leonardo falou, esse treinamento era para ser um produto apenas gravado em vídeo, mas aí o Leonardo conversou comigo, o que você acha? Vamos fazer uma apresentação para a rede alternativa, a gente faz uma palestra para eles, um treinamento para eles, presencial, né, no caso é online, né? Assim, por mim tá tudo certo, vamos colocar isso à prova. Eu acho que isso é bem interessante também, porque levanta bastante das questões, né? Questionamentos, dúvidas que vocês venham a ter, então isso é bem importante, tá certo? Então vamos lá. Falando um pouquinho então dos idealizadores desse treinamento, né? De um lado estou eu com essa parte toda do treinamento, do conhecimento, e a ideia principal veio do Leonardo, né? Bem, as primeiras recomendações, então, que eu tenho, como a gente tem 2 horas, né, de treinamento, nós vamos até as 3h30, é bem provável que ali perto de 1 hora a gente faça uma pequena pausa ali, uns 2, 3 minutinhos, né, para quem quiser, de repente, sair um pouquinho no banheiro. Quem precisar nesse meio tempo também não tem problema, tá? Mas sempre deixa do seu lado uma água, de repente, eu sei que a gente veio do almoço, mas um biscoitinho, uma fruta, eu sei que durante 2 horas, de repente, pode dar um pouco de sede, um pouco de fome, então já deixa perto, porque é importante que a gente acompanhe esse treinamento pelo seguinte, às vezes, uma coisa que eu falo, às vezes uma sacada já vale do treinamento como um todo. Os treinamentos normalmente de venda, eles são assim, às vezes eu vou falar uma coisa que, tocou, é isso, era isso que eu precisava ouvir, era isso que estava faltando, era essa sacada que eu precisava. E eu espero que ao longo do treinamento vocês tenham vários desses insights, né? Então é por isso que eu coloquei aqui trago um material de anotação, né? É importante até para vocês rabiscarem, terem ali na mão, de repente anotar perguntas. Mais para frente, né? Um pouco mais para o final, eu vou dar uma espécie de missão para vocês também, para que a gente traga para a segunda, né? Para a segunda aula, que no caso vai ser amanhã. Então isso também vai ser bem importante. E aí a última recomendação, né, é só tentar deixar o celular um pouco longe. Eu sei, né, que às vezes a gente tem alguns compromissos, ou tem que atender, ou tem alguma coisa um pouco mais urgente. Eu estou aqui em casa, né, estou fazendo o treinamento desde a minha casa, mas eu tenho uma filha pequena de 6 anos. Então pode acontecer dela me chamar em algum momento e eu parar por alguns momentos, né, minutinho, 1 minuto, 2, para poder atender ela. Mas é para minimizar o máximo possível a questão das distrações, tá certo? Dito isso, material de anotação na mão, e eu acredito que a gente vai fazer um bom treinamento aí, tá certo? Bem, o nosso cronograma, tá? No primeiro dia, eu quero falar um pouco para vocês, né, sobre os processos de vendas, as etapas das vendas, né, de como é que funciona a venda, os conceitos e estratégias. É isso que nós vamos ver nesse primeiro dia. Eu acredito que um pouco da parte de conceitos e estratégias, ou de repente a parte estratégica, vai cair um pouco no segundo dia, tá? Porque a apresentação ela ficou um pouco extensa, mas eu vou tentar ao máximo respeitar esse período que a gente tem de 2 horas de treinamento, tá certo? O segundo dia, daí a gente vai ver o estudo de caso, que daí eu vou pedir para que vocês tragam, de repente, algumas situações que aconteceram, que vocês lembrem, ou já agora do início do ano, ou do ano passado, ou durante o ano, alguma coisa que tenha acontecido, para que a gente veja qual foi essa situação e como que a gente poderia, com base nesse treinamento aqui, agir ou até mesmo lidar com essas situações, tá certo? Então, aplicações práticas e alguns esclarecimentos de possíveis dúvidas aí de vocês, mais para o final do curso, tá certo? Seguindo, então. Os nossos principais objetivos, né? Da minha parte, o meu principal objetivo é capacitar a equipe da secretaria nas competências de vendas,
para melhorar o processo de captação e de matrículas nas escolas, né? E da parte de vocês, eu acredito que, assim, pode ser que cada um tenha o seu objetivo separadamente, né? Ou até mesmo a Jaqueline tenha mais alguma coisa que ela queira fomentar com vocês depois, mas, no geral, seria conhecer as etapas, né, de um processo de vendas, entender como funciona o funil de vendas, estar apto para realizar o processo de vendas em cada um na sua escola, né? E também elaborar um script adaptado para a realidade da sua escola. Então, cada um vai ter aí, isso também fica para o segundo dia, um script que a gente vai elaborar em conjunto para poder fazer essas questões, tá certo? Queria conversar um pouquinho com vocês e até perguntar o seguinte: quem todos trabalham na secretaria, correto? Sim, até onde eu sei. Tá, certo. A Diana teve que dar uma saidinha, mas já tá voltando já. Sem problema. Aí o que acontece? Existe alguém que é mais responsável por vendas? Tem alguém que está mais à frente desse departamento? Ou todo mundo faz um pouquinho de tudo nessa questão? Como é que é esse processo para vocês, em cada escola? Como é que funciona? Vou deixar as meninas falarem um pouco, que eu também não entendo. Todo mundo faz um pouco. Eu acredito que aqui em Barcelona seja diferente também. Todas participam do processo da venda, então, né? Uhum. Certo. E tem alguém que vem de área de vendas, não só de secretaria, já trabalhou em alguma área de venda, seja ela de revenda, no shopping, no comércio, varejo, ou qualquer coisa do gênero, ligado a vendas e atendimento, ou como é que é essa experiência de vocês? Só para saber, porque algumas coisas, de repente, eu vá me aprofundar um pouquinho mais, outras coisas, de repente, não. Então, a Diana não tá aqui, mas o pouco que eu conheço, ela parece que ela trabalhou aqui muito tempo. Ah, ela chegou. Deixa ela contar a história dela. Ele quer saber se tem alguém que trabalha com vendas, já trabalhou. Você, no caso, não, secretaria escolar educacional, secretaria, né? Assim, muito tempo com a secretaria do alternativo mesmo. Entendi. Então, a experiência mais na secretaria e da parte de educação mesmo, não uma coisa diretamente voltada para vendas. Não, só já fiz cursos, assim, para a secretaria, para vendas, né, de, tipo assim, o Pitágoras fazem, que eles trabalham com educação como um pacote de venda, né, que mesmo a faculdade ou o colégio, eles não veem, eles trabalham com captação. Então, eles veem a parte educacional muito comercial, né? Eles não veem a educação como a gente da escola vê essa parte educacional, entendeu? Mas é porque o Pitágoras ele é aberto para ações, né? Tem acionistas. Então, a visão do Pitágoras não é o escolar, né? Como é acionista, ela tem uma visão comercial. Entendi. Essa parte comercial, mas mais na área de prospecção mesmo. Uhum. Certo. A gente vai falar bastante sobre prospecção, essa daí é uma das fases, né? É uma coisa que é bem importante dentro do funil, né? Que eu vou apresentar para vocês futuramente, funil de vendas. E é uma das etapas, né? Uma das etapas bem importantes que a gente trabalha dentro do processo de vendas. Do restante, né? Do pessoal, eu vejo que tem Bárbara, Cecília, Jaqueline. Tem mais alguém que quer falar de sua experiência um pouquinho? Eu sou a Jaque, né, daqui de Jacaraípe. Eu já trabalhei com vendas. Na verdade, antes do Alternativo, eu só trabalhava com vendas. Inclusive, eu trabalhei quase 3 anos na Logos Livraria, que era distribuidora de livros, né? Sim. Então já tem uma experiência também em vendas, um outro know-how aí, né? Um outro nicho, digamos assim. Certo. Que Bárbara, Cecília? Alguém só secretaria? Eu sou Cecília, de Barcelona. Não, eu não tenho experiência com vendas. Certo. Nunca trabalhei na área. Diretamente na parte de secretaria, né? Isso. Ok. Aqui, Bárbara, também de Jacaraípe, eu não tenho experiência com vendas. Não, perfeito. Sem problema, gente. É mais para que eu conhecesse realmente vocês
e saber, né, um pouquinho como que eu posso abordar alguns temas, ou de repente algumas coisas que eu vou poder falar, e explicar um pouco mais a fundo para que vocês entendam também, né? Esse treinamento não é nada muito avançado, ele é mais realmente voltado para o pessoal de secretaria que tem essa função também na área de vendas, tá? Então, falando um pouquinho sobre a minha experiência, eu digo assim, eu comecei a trabalhar desde muito novo, porque a minha família empreendia, né? Então, nós tínhamos uma confeitaria, e desde os meus 13, 14 anos eu já ia para a rua. Atendimento ao público, fazia as entregas, fazia os pedidos, atendia, conversava, até mesmo fazer novos clientes a gente fazia também, isso com 14 anos. Obviamente, naquela época eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Não tinha um treinamento de vendas, não tinha uma assessoria comercial, nem nada assim do gênero, né? Era uma confeitaria familiar. Só que logo depois disso, ali pelos meus 17 para 18 anos, surgiu uma oportunidade de trabalhar dentro do mercado realmente com vendas, que daí é um mercado, como é que eu posso dizer, bem concorrido, é um mercado bem... me foge a palavra agora, mas... O Leonardo vai saber bem, né? Esse pessoal de escolas de inglês, eles... É uma concorrência bem absurda. E foi ali que eu comecei realmente a ter esse contato, né? Pode falar, Léo, qualquer coisa. É briga de foice, né? Briga Mas de foice. eu acho que a turma aí não tá muito diferente, não, cara. O pessoal, esses colégios aí estão jogando pesado aí com vocês. Exatamente, os colégios agora também estão nessa mesma pegada. Então, o que acontece? Eu comecei a realmente ter contato com vendas profissionalmente, treinamentos, quando eu comecei realmente a trabalhar em uma escola de inglês. Então, eu trabalhei durante aproximadamente 1 ano nessa escola que eu comecei, e depois de 6, 7 meses eu já estava formando uma equipe, né, de vendas, onde eu era o head, que a gente chamava, e depois tinha outras 3 pessoas que trabalhavam junto comigo, e assim, muitos treinamentos começaram daí, foi aí que eu comecei a me capacitar realmente, comecei a entender desse universo de vendas, né. E depois da minha jornada eu fui para uma escola, depois eu fui para outra, depois eu acabei indo para um outro tipo de serviço também, trabalhando sempre nessa área de vendas, já fui vendedor de shopping também em um determinado momento. Então, a gente conhece um pouco de tudo, né? Essa questão do varejo, produto, serviço, de tudo um pouco. E agora, né, mais recentemente, eu vim me aprimorando nessa área de vendas, com alguns cursos que eu adquiri por conta própria, não só da capacitação dessas escolas e desses lugares que eu trabalhei. Então, isso me deu um certo know-how para poder falar com uma certa propriedade aqui, mas eu agora também estou na área de gestão de tráfego, que ela trabalha diretamente com a parte das vendas, que é a prospecção, muito ligado diretamente à área de prospecção, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Então, só para que vocês me conheçam um pouco, né, e tenham aí uma base do que eu estou falando, por que eu estou falando, tá certo? Mas seguindo a nossa apresentação, vamos lá. Qualquer pergunta que vocês tenham também, tá, é só parar. Aqui não é igual ao Meet, né, não tem o levantar a mãozinha, mas qualquer coisa é só me interromper ou mandar no chat, fazer um sinalzinho de fumaça, a gente para aqui, tá certo? Vamos lá. Então, essa é a pergunta-chave. O que é vender? Alguém quer arriscar? Falar um pouquinho o que acha? O que é vender? Passei a bola cedo demais, de repente? Gente, pode falar, tá? É uma conversa, para ser mais um bate-papo, o treinamento ele está só começando, a gente vai ver bastante coisa. Alguém tem uma ideia, um palpite, quer falar alguma coisa sobre o que é vender, o que acredita que é vender? Tudo bem, se não quiserem, não tem problema. Eu sigo aqui, tá? Eu acho que uma das principais coisas quando a gente pergunta o que é vender é o que se cria dentro da cabeça das pessoas, né? E normalmente o que se cria dentro da cabeça das pessoas são crenças limitantes sobre o que é vender e o processo de vendas. Então, quais são as crenças limitantes mais comuns? Bons vendedores nascem assim, né?
Ou, de repente, bons vendedores são pessoas mais inteligentes. Isso aqui são só as principais, né? Tem muitas outras crenças limitantes. Então, vocês acham realmente que alguém, para ser bom em vendas, tem que nascer vendendo alguma coisa? Ou até tem uma novela há um tempo atrás aí, que, se eu não me engano, é Caminho das Índias, que tinha, ou alguma coisa assim, onde a criança já nascia, já escolhia um objeto. Na época que eu vi a novela, pelo menos, eu me lembro dessa cena muito claramente. E aí, dependendo do objeto que o bebê encostava, ele ia ser um médico, ele ia ser um comerciante, alguma coisa assim. Isso é uma das crenças limitantes que existem. Bons vendedores têm um tipo de personalidade especial. O que eu acredito com relação a essa crença em particular é que, dependendo da sua personalidade, você pode se dar melhor em algum processo de venda, algum processo, algum passo que tenha dentro do processo de venda. Mas não que você precisa ser uma pessoa especial ou ter uma personalidade especial para vender. Isso jamais. Até porque venda pode ser treinado. E é isso que a gente está fazendo aqui. Bons vendedores são pessoas mais experientes. Isso já caiu por terra e muito com a quantidade de... Se você for ver, por exemplo, eu vejo, não sei como é que é aí, mas aqui tem a Chili Beans, né, que vende os óculos, e a garotada super nova aí, vendendo e caçando as pessoas no shopping, às vezes, né, para poder fazer venda. Então, essa questão de com relação à experiência, porque é mais velho, porque é mais experiente, já não tem muito a ver. Outra crença também muito importante, essa daqui é uma das que eu considero mais perigosa de todas. Para vender, é preciso falar muito. Isso daqui para mim, na minha visão, é uma das crenças mais difíceis assim de tirar das pessoas, que você tem que falar muito para poder vender. Tem gente até que faz curso de oratória, né? Para poder falar melhor, falar bem. E, na verdade, é justamente o contrário. Se eu fosse recomendar, né, um curso para fazer, seria de ouvidatória. A pessoa aprender a ouvir os outros. O não do cliente é o fim de tudo. Ah, não, eu recebi um não. Agora eu vou chorar e nunca mais a minha vida... Acabou minha semana, o meu mês, acabou, não quero mais. O não do cliente, muito pelo contrário. Às vezes quer dizer que ele precisa de mais informação, que ele não está preparado para a venda. Vamos lá. Continuando, como eu falei, tem muita coisa. Se vocês quiserem falar alguma que venha à cabeça de vocês, fiquem à vontade. Preço e desconto são os fatores que mais pesam. Essa daqui é um erro. Quem tem iPhone? A Apple não dá desconto. E o preço não é o mais barato. E é um dos celulares que mais vende hoje em dia. Produto bom se vende sozinho. Essa crença limitante em específico, eu intitulo para alguns maus vendedores. Por quê? Porque eles querem colocar todo o peso do trabalho deles diretamente no produto. Não existe produto que se venda sozinho. Por mais perfeito e ótimo que seja o produto, sempre tem que ter alguém para apresentar, para ofertar esse tipo de produto. Então, se eu disser para vocês, por exemplo, né, essa questão do produto, né, se vende sozinho, eu costumo colocar que você pode ter um apartamento no Leblon, uma cobertura duplex no Leblon, e você está querendo vender ela. Ou melhor até, alguém tem essa cobertura e está querendo vender. Só que a pessoa não anuncia, não fala sobre ela, não divulga, não oferece, não oferta. E a pessoa está querendo só 500 mil nessa cobertura. Tá barato ou não tá, Léo? 500 mil no Leblon? Tá de graça. Então, é uma moeda de ouro no fundo do mar.
ninguém vê, ninguém sabe. Tem que ter o processo de vendas, tem que ter um vendedor, tem que ter um contato, tem que ter uma oferta. Seguir um roteiro fechado é o ideal. Aí a gente vai falar um pouco sobre script mais para frente e a gente vai entender que nem sempre a gente vai conseguir sempre seguir o mesmo roteiro, o mesmo script. Muitas vezes a gente vai ter que se adaptar às situações, ao cliente. A gente vai falar sobre o cliente ideal também, mais para frente vocês vão entender um pouco. Métricas não são importantes. Esse daqui, para mim, é um erro muito comum e normalmente as pessoas que não conseguem crescer, fomentar crescer realmente a sua empresa, são as pessoas que não conseguem medir aquilo que elas fazem. Não conseguem mensurar o trabalho delas. A gente vai ver um pouquinho disso também no funil de vendas. É uma etapa muito importante. Vender é um dom nato, aí é chover no molhado, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas, como eu falei, não é questão de dom, é a questão realmente de você se adapta, de repente, a um processo ou outro da venda, que a gente vai ver mais para frente. Todos os vendedores são bons oradores, aquilo que eu falei, né? Tem gente que faz curso de oratória para poder vender, que para mim também não faz isso. Hoje a gente pode ver ótimos oradores, ótimos comunicadores que são ótimos vendedores. Silvio Santos, por exemplo, é um cara que, acima de todas as expectativas da média, ele fez, né, a fortuna, o império dele com base nas vendas. E ele era um excepcional comunicador. Excepcional comunicador. E a gente pode pegar alguns apresentadores, e não vamos muito longe, que também são bons comunicadores, mas às vezes não são bons vendedores. Não sabem falar, não sabem ofertar. Seguindo mais um pouquinho. O sucesso de vendas é baseado em conhecer as técnicas e os truques certos. Isso aqui também, para mim, isso aqui configura alguém que não é um bom vendedor. Buscar atalhos, buscar uma brecha, isso não adianta. Todos os atalhos em vendas são caminhos esburacados, são caminhos que eu digo até meio sombrios. Então, assim, conhecer as técnicas é importante, sim, é importante, mas não é tudo. E os truques, não existe truque em vendas, existe processo. Se você seguir o processo passo a passo da venda, a venda vai acontecer. E se não acontecer, pode ter certeza que no futuro ela vai acontecer, porque a sementinha já foi plantada. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Um bom vendedor pode vender qualquer coisa a qualquer um. Também não. Isso aqui vem muito com relação a acreditar naquilo que você vende. Entende? Vai muito de acreditar naquilo que você vende. Como eu falei, já trabalhei em loja, né? E eu trabalhei vendendo celulares. E eu sabia os celulares que eram realmente bons e os celulares que não eram bons. E eu não me sentia bem vendendo um celular que eu sabia que em pouco tempo já teria que ser trocado, que daria algum problema. Eu não acreditava naquele produto, não acreditava que realmente aquilo era bom. Então, essa questão de vender qualquer coisa vai muito da questão de você acreditar naquilo que você está vendendo. Dentro da secretaria, dentro da escola, o produto, o serviço de vocês, a qualidade que vocês entregam, vocês têm que acreditar nisso, acreditar no que vocês entregam, naquilo que vocês proporcionam. Isso é o fundamental. Aí sim vocês conseguem vender com naturalidade, com tranquilidade. Para vender é preciso dizer aos clientes o que eles querem ouvir. Essa é uma crença limitante, mas ao mesmo tempo ela tem um fundo de verdade. Porque não é só o que as pessoas querem ouvir, é o que elas precisam ouvir. Tem muitas vezes que as pessoas não estão preparadas, né, para aquilo, mas elas têm que saber da realidade. Elas têm que saber realmente daquilo que você está falando, mostrar ter uma visão mais global de tudo aquilo, né? Sempre que eu falo de uma venda de produto, serviço, né? O serviço, eu apresento contrato. Eu falo do contrato. Eu leio, às vezes, junto com a pessoa.
Então, às vezes, não é só o que a pessoa quer ouvir, mas também o que ela precisa ouvir, o que é importante para ela, o que é preciso para ela. E contrato foi só um exemplo, existem N outras coisas, né? Para vender mais, basta trabalhar mais. Por um tempo eu acreditei nisso. Quando eu trabalhei principalmente em shopping. Eu ia final de semana, ia para o shopping, às vezes na minha folga do final de semana eu queria estar lá para vender mais, porque trabalhar mais é vender mais. O trabalho inteligente, seguir o processo, isso sim vai te fazer vender mais. Agora, trabalhar mais, porque agora eu trabalho 6, vou trabalhar 8, 10, 12 horas, vou vender mais. Quanto menor o preço, mais vendas. Aí é chovendo molhado, de novo. Falar novamente da questão do iPhone ou qualquer outro produto assim similar. Preço não é questão de venda. Muitas pessoas têm um problema, que é o volume de vendas, né? E aí, depois, acaba, vou abaixar meu preço para ver se de repente acontece, tem uma explosão de vendas. E depois acontecem 2 problemas. A pessoa continua com baixo volume de vendas e agora o ticket está baixo, ou seja, ela não consegue faturar aquilo que ela precisava, às vezes nem lucrar. E vale tudo para fechar uma venda. Essa questão de vale tudo para fechar uma venda é uma coisa que eu tomo bastante cuidado com essa parte. Porque de maneira alguma vale tudo para fechar uma venda. Primeiro a gente tem que ser íntegro, respeitar o nosso cliente em primeiro lugar. Porque se você fizer qualquer coisa, em algum momento, alguém, talvez não você, mas alguém dentro da empresa vai pagar o pato. Se você não fizer a coisa do jeito certo. Tá bom? Então, essas foram algumas, né? Algumas crenças limitantes. Eu não sei se de repente vocês têm mais alguma que vocês queiram pontuar, mais alguma que vocês queiram falar. Se não tiver também, é só mandar o joinha, a gente segue. Não sei, eu acho que o pessoal estava mandando, vocês estavam mandando joinha. Não sei se dá para... E tem também a possibilidade de levantar a mão aqui no chat, gente. Ó. Eu posso... Você clica na carinha aqui, ó, ele dá a opção de levantar a mão, tá? Se vocês tiverem qualquer questão aqui que vocês queiram. Isso. Até o H. Ou vocês clicam ali, ou vocês clicam na tecla H. Ele já dá a opção de levantar a mão, tá? Isso. Então tá. Então seguimos. Bem, entendendo o processo de vendas e o funil. O que é vender? Vender é uma mistura de ciência e arte. Por que eu gosto de dizer isso? Porque a ciência por trás das vendas é a questão das técnicas de vendas, é o processo de vendas, o passo a passo, é o funil. E a arte é aquela parte que cada um vai colocar um pouquinho da sua expertise, um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua personalidade em vendas. Existem as pessoas que são mais diretas ao ponto. Essas pessoas, de repente, elas sejam melhor para fazer a parte de fechamento. Existem as pessoas que são mais comunicativas. Então, essas pessoas podem fazer a parte de apresentação. Existem as pessoas que gostam de argumentar mais ou, de repente, sabem fazer as perguntas corretas. Essas pessoas já podem fazer parte da prospecção. Então, a parte da arte, ela vai muito de acordo com cada um, né? E a ciência, realmente, são os processos, o funil, as técnicas, o estudo, as métricas, que são muito importantes, e por aí vai. Bem, existem 2 tipos de venda, basicamente, tá? Existem as vendas passivas, que é quando o cliente ele vem até você, e isso é visita na escola, isso pode ser um telefonema, isso pode ser um inbox, né? Ou de repente no WhatsApp, uma mensagem, ou no direct. Então a pessoa ela vem até você, ela entra em contato com você. A partir daí acontece uma venda passiva.
E as vendas ativas é quando você vai até o cliente. Daí existem muitas empresas, né? E até acredito que sim, algumas escolas façam essa questão de ligar para os clientes, ou até mesmo buscar parcerias, entre outras coisas. Então, hoje, basicamente, nós temos esses dois tipos de venda, a venda passiva e a venda ativa. E respondendo um pouco a pergunta, né, o que é vender? Então, vender é oferecer de forma correta o produto correto para a pessoa correta, no momento correto, pelo preço correto. Conhecer as técnicas de venda, o produto oferecido, o perfil do comprador, o perfil da concorrência e a circunstância. Então, vejam como é importante ter esses dois lados, né? E se a gente não faz um trabalho de pesquisa, um trabalho de conversa, de pergunta, a gente não vai ter possibilidade de chegar nem na metade disso aqui. Por isso que é importante seguir o processo de vendas, né? E quando a gente erra em alguma coisa aqui, nesse meio, a gente sempre vai comprometer principalmente a questão do fechamento. Depois a gente vai ver o funil de vendas, e eu já falo desde agora. Qualquer passo do funil que seja feito de maneira correta, incorreta, equivocada, ou que de repente seja esquecido alguma coisa, quem sofre é o fechamento. Quem sai perdendo é o fechamento. Ok? As etapas da venda, né? Basicamente, existem 3 etapas da venda: pré-venda, a venda e o pós-venda. E eu digo que as pessoas se preocupam muito apenas com vender, só que a preparação, né, para que aconteça o processo de vendas, ele é quase tão importante, ou até mais, do que a própria venda. E o pós-venda em si também. Opa, perdão, diga. Deixa eu interromper aí. Desculpa se eu quebrar depois a sua linha de raciocínio aí, tá? Imagina, por favor. Eu vou estar falando aqui de uma realidade nossa aqui, né? Por exemplo, tempos passados, a gente tinha uma parceria muito grande com o pedagógico, né? Aquilo que eu te falei também, né? No Pitágoras, colégio e faculdade, eles envolvem a equipe pedagógica, eles dão um treinamento, igual você está dando para a gente, para que os professores e coordenadores, eles entendam o processo, que veja a educação além do plano educacional, né? Mas que veja a educação no pacote de venda, né? Eles falam que os acionistas, eles veem a educação como um produto, né? Eles pedem desculpa à parte pedagógica, da educação, os professores, mas como eles são acionistas, eles vendem educação. Esse é o termo que eles falam, eles vendem educação, né? Eles buscam a qualidade de tudo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse a metade dos nossos professores novatos. Então, eles recebem aqui a hora-aula. Então, eles vêm da aula deles e vão embora. O negócio deles é colocar no final do mês aquele valor no bolso. Eles não têm, ainda mais essa geração mais nova, porque a gente tem professores veteranos que já entendem esse processo educacional, que a gente fideliza o aluno durante o ano letivo todo. Exato. Então, minha pergunta vai ter um treinamento para os professores também, para que eles entendam que eles participam desse processo, porque a secretaria ela não vai conseguir só vender, né? Por exemplo, se a gente faz captação de pais que ligam, a gente liga para os pais durante o final, quando abre o processo de matrícula, a gente faz de tudo para segurar o nosso pai, não ir para outra escola e trazer alunos novos. Mas, se os professores, a equipe pedagógica, ela não trabalhar redondo, o que aconteceu, por exemplo, esse ano aqui na nossa unidade, né? O BO do pedagógico caiu na secretaria. Então, teve 2 turmas aqui que não adiantou a gente desenvolver o melhor atendimento, chamar, conversar, porque o pai estava decidido a tirar e estava no grupinho de família para tirar. Então, assim, eu digo assim, da realidade que eu conheço um pouco aqui do Alternativo de Barcelona. Se a gente não tiver uma proposta onde os professores, ele vista a camisa do colégio durante o ano letivo e entenda
que o bom trabalho dele durante o ano é o que vai nos render, porque vamos supor que o atendimento da secretaria não fosse tão bom, né? Nós não conseguíssemos um bom trabalho de vendas, né? Mas o nosso produto é bom. Aí o pai até reclama assim, né, para a direção, que o atendimento da secretaria não é tão bom quanto, né, o pai ou a mãe esperava que fosse. Mas que vai matricular porque o filho chegou em casa e elogiou a equipe de professores. Você está entendendo? Sim. Da mesma forma, o contrário aconteceu. Duas turmas insatisfeitas com o ano letivo daquelas duas turmas simplesmente fez uma propaganda negativa e a gente hoje está dependendo desse trabalho de vocês para nos ajudar. Mas é isso que eu estou te perguntando, né? Tem uma proposta de trazer isso daí, dos professores entenderem que eles participam desse processo de vendas junto com a gente? Sim, o que acontece? Eu até conversei com o Léo, e isso é uma preocupação bem grande minha, porque assim, a gente pode até fazer um treinamento para o comercial, a gente pode fazer um treinamento para a secretaria, mas essa conscientização dos professores, ela é muito importante. E isso foi uma coisa que eu falei com o Léo. Léo, a gente tem que ter dentro do nosso curso um programa, um módulo, pelo menos alguma coisa que fomente aos professores, coloque também a responsabilidade neles, que eles possam entender qual é o peso que eles têm dentro desse processo de vendas. Porque, obviamente, né, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, quando a gente apresentar o funil, existe o pós-venda. E o pós-venda é justamente a entrega do produto, serviço, e a fidelização dos clientes. Então, se o professor, ele vem, dá a aula dele, coloca o dinheirinho no bolso e vai embora para casa e está tudo bem, nós temos um gap muito ruim, nós temos uma lacuna que nós precisamos preencher, que é conscientizar esse professor que o trabalho dele é o nosso serviço, o trabalho dele é o nosso pós-venda, que ele vai realizar durante o ano todo. Então, ele tem que trabalhar um pouco mais em conjunto com a secretaria. Eu sempre digo, né, eu também trabalhei em escola de inglês, eu tinha muito contato com os professores para saber como é que estava, porque o pós-venda também, existe uma coisa dentro do pós-venda, que é medir a qualidade do seu produto pelo sucesso do cliente. Então, eu trabalhei em uma escola onde tinha um departamento só preocupado com o sucesso do cliente. E a taxa, né, de êxodo da escola, ou seja, de saídas, era baixíssima. Entende? Depois de finalizar um plano, era cerca de 80%, quase 90%, que isso para o mercado que a gente trabalhava, né, era altíssimo, de pessoas que renovavam o plano, pessoas que estavam ali novamente, ou no semestre seguinte, ou no ano seguinte, ou adquiriam um próximo plano. Então, essa questão do pós-venda, eu falei para o Léo, nós temos que ter algum material e nós vamos elaborar isso mais para frente. Hoje a proposta era realmente ser mais para o pessoal da secretaria, mais realmente para o pessoal de vendas, né? Mas eu falei para o Léo, isso é uma coisa que eu quero trazer mais para frente, porque eu sei que isso é uma dor, entendeu? Que não é só de vocês, muitas escolas têm isso. Isso a gente tem com outros clientes nossos também. A questão do professor, ele entender o processo e saber onde que ele está colocado dentro desse processo. Mas isso a gente também vai ver, não sei se eu esclareci um pouquinho a dúvida, mas a gente vai ter isso um pouquinho mais para frente, vou falar do pós-venda, a questão da fidelização dos clientes, a questão da recompra, que no caso seria a rematrícula para vocês. Isso é uma coisa muito importante, a gente vai abordar tudo isso. Tá? Mas pode perguntar, tá? A qualquer momento que quiser, a gente dá uma pausa, o treinamento é feito para vocês, é exclusivo, então a gente vai indo direto nas dúvidas, direto no que vocês precisam. Bom? Então, aqui. Voltando, então, pré-venda, venda e pós-venda. Como a gente falou, o pós-venda, ele, então, é uma das outras partes que é muito importante. O preparar a pessoa para o processo de venda, a venda em si, e depois a etapa de pós-venda, que também tem um peso fundamental para que a gente fidelize esse cliente, né?
Aqui eu apresento as 3 partes do funil, basicamente. Nosso primeiro contato com o funil aqui. Queridinho, vocês vão ouvir bastante falar nesse funil aqui. Nós temos o topo do funil, que é basicamente o aprendizado e a descoberta do cliente. É quando ele realmente conhece, né, o seu produto, seu serviço, o primeiro contato, basicamente. O meio de funil seria o reconhecimento do problema. Então, ele conhece o seu produto, ele identifica que a dor dele, o desejo dele, ou a demanda que ele precisa sanar, ele está diretamente conectado ao seu produto. Então, é essa a consideração da solução de um problema. E o fundo de funil realmente é a parte da venda, a parte da entrega, a parte da fidelização, a parte do pós-venda, né? Que a gente chama. Então, é basicamente negociação, fechamento, venda e o pós-venda. Ok? Se eu estiver indo muito rápido também, qualquer coisa me avisem, tá? Que daí a gente vai... Colocamos um pouquinho o pé no freio, vamos mais devagarinho, mas a gente tem mais 1 horinha. Passou rápido, na minha opinião, passou bem rápido. Já foi praticamente 1 hora aqui. Temos mais uma hora aí de treinamento. Então, aqui, lhes apresento o funil de vendas como um todo, né? Essas são todas as etapas do funil. Então, do início seria a prospecção, que é criar uma lista de clientes potenciais, né? Que isso é um pouco do que nós fazemos, o que eu faço com relação à gestão de tráfego, conseguir gerar os leads, né? Que são as pessoas que têm um real interesse em, pelo menos, conhecer ou adquirir o produto e serviço. Qualificação e abordagem, que daí realmente seria a primeira sondagem, que seria um contato mais ou por telefone ou por WhatsApp, realmente para começar a conhecer uma primeira conversa, entender um pouquinho das necessidades do cliente, né? A apresentação, e aqui eu abro até uma pergunta, né, para vocês, e queria escutar um pouquinho de vocês. Como é feita essa apresentação, né, do produto e serviço? A pessoa vai até a escola, conhece, faz um tour, conhece as salas de aula, conhece o espaço. Normalmente essa seria a parte da apresentação. Como que ela funciona para vocês? Porque eu tenho uma filha pequena, para mim foi basicamente assim. Nós fomos até a escola conhecer, e aí depois foi feito um tour, apresentação de material, apresentação do programa pedagógico. Aqui na unidade Acaraípe, a gente faz das 2 formas, né? Tanto o pai que vem aqui presencialmente, a gente apresenta a estrutura da escola, né? Todos os segmentos, daí da educação infantil, a primeira série de ensino médio. Aí a gente depois também apresenta o material didático, né? Que a gente tem aqui sempre na secretaria disponível, material físico. A gente explica como que funciona o material didático, apresenta os valores e também para os pais que entram em contato com a gente por mensagem ou por ligação. A gente tem uma planilha aqui, onde registra tudo, né? Tanto o pai que vem presencialmente, ou o pai também que entra em contato. Então, a gente registra, a gente conversa com o pai, a negociação, né? O que a gente passa para ele, ver como tem eu e a Jaque na secretaria, para se caso eu iniciar o atendimento com o pai, e eu estar em horário de almoço, por exemplo, o pai volta aqui, a Jaque consegue ir lá na planilha, ver o nome do pai, o contato e dar continuidade ao atendimento. Perfeito, já existe um processo, vocês adotaram um processo e vocês fazem basicamente esse funil, né? Um processo dentro do funil de vendas. Perfeito, muito bom. A gente depois vai ver um pouquinho mais cada etapa para ver, né? Onde que vocês se encaixam, o que vocês estão fazendo, em qual etapa de repente a gente pode melhorar. A gente vai passar um passo a passo disso. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Posso continuar? Joinha, como é que tá? Ou alguém queira acrescentar alguma coisa? Ok, sigo então. Depois da apresentação, nós temos então o follow-up. O follow-up basicamente seria o contato contínuo, e aqui existe um gap muito grande, né, em muitos setores, até escolas que eu já trabalhei, locais que eu já trabalhei, que aqui não se dá a devida atenção, né, muito dos erros dentro do funil, as pessoas que acabam se perdendo, saindo do funil, é por causa justamente do follow-up, porque não tem um contato contínuo. E aqui vem uma das crenças que depois a gente vai falar, que é a pessoa tá achando que está sendo chata
ligando para a pessoa para continuar oferecendo, ou de repente convidar novamente para vir à escola, ou para saber a situação. Então, isso a gente vai quebrar um pouquinho mais para frente, mas eu acredito que é um dos principais problemas que eu vejo hoje, essa questão do follow-up. Depois tem a negociação, né? Que daí é basicamente pré-fechamento, negociação e fechamento, eles andam muito juntos, né? Mas aqui é onde a gente vai apresentar as condições, os prazos, os preços, é aqui onde realmente vai acontecer, bater o martelo, né? E o fechamento é a conclusão da venda. E por incrível que pareça, tem muita gente que tem dificuldade no fechamento. Tem pessoas que, às vezes, se perdem nesse timing. E é um timing que, às vezes, se você perder, ele não volta. A pessoa, no dia seguinte, no momento seguinte, já vai para um outro lugar, já vai conhecer um outro produto, um outro serviço, um concorrente. E é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. O fechamento, ele é simples, porém é uma questão de time. E existe também o pós-venda, né? Que daí a gente já falou um pouquinho, mas vamos nos aprofundar depois, que é a fidelização e a entrega. Então, o que nós conversamos agora há pouco tem muito a ver com a entrega, né? A entrega do nosso serviço e esse conjunto de fatores, que é a secretaria, o comercial, trabalhando junto com o pedagógico para que isso aconteça da melhor maneira possível. Certo? Alguma pergunta com relação aqui? Posso continuar? Mando ver. Estou por vocês. Alguém já notou alguma coisa relevante, alguma sacada, alguma coisa que teve que diz, não, foi um bom ponto, alguma coisa assim? Vão compartilhando comigo, tá? Como eu falei, aqui é para ser mais uma conversa, porque eu preciso entender vocês, preciso ajudar vocês da melhor maneira possível. É esse que é o intuito, tá bom? Vou seguindo. Bem, então agora eu apresento alguns dos benefícios, né, do processo de vendas. Reduz os erros, né, na operação, e isso foi uma coisa que foi, se não me engano, a Bárbara, né, falou, que você e a Jaqueline fazem, né? Esse processo que vocês criaram, né, de ter uma planilha ou um CRM ou até mesmo um bloco de notas onde vocês têm aí um controle do que aconteceu, até onde foi, com quem foi, como foi. Isso é um dos pequenos processos que nós temos, que nós podemos colocar, né, dentro de toda essa estrutura desse processo de vendas, que vai nos ajudar a não cometer tantos erros, né? Esse é só um dos benefícios. Reduz o desperdício de tempo, a perda de tempo, né? Perdão. Reduz o desperdício, perda de tempo. Então, isso é uma coisa que não saber onde você está, o que você tem que fazer, para quem que você tem que ligar, às vezes você se perde em coisas que, se estivesse tudo esclarecido, tudo bem organizado, isso seria totalmente tranquilo, né? Seria uma coisa muito mais fácil. Eu até digo, né, comento bastante com o Leonardo, que organização dá ROI, né? E ROI basicamente é o retorno que a gente tem sobre o investimento. Então, organização é o que vai trazer, querendo ou não, mais leads, mais contatos, mais vendas, mais matrículas, mais pessoas, melhores comissões, por que não? E por aí vai. Aumenta a produtividade de vendas, então é basicamente a mesma coisa que nós falamos. Melhora a qualidade dos serviços prestados, e isso é de uma maneira geral, quando a gente tem essa organização, a gente tem um padrão, a gente segue esse padrão, esse passo a passo, normalmente, independente com quem a pessoa vá, né, de quem ela vai receber atendimento, se a gente tem esse padrão, a gente tem esse passo a passo, a gente cria um processo de repetição, e esse processo de repetição nos leva à excelência, basicamente. Então, isso é uma coisa muito importante. Esse processo, sempre repetindo as mesmas coisas, esse passo a passo, isso que já faz parte, né, do dia a dia, fazer parte do dia a dia, é o que vai fazer com que a gente se torne excelente naquilo que a gente faz.
Treina e desenvolve colaboradores, então qualquer pessoa que entrar nova, se tiver esse passo a passo na mão, se tiver esse cronograma, como seguir, como fazer, como funciona um processo, ele vai poder fazer igual a todo mundo, talvez não tão bem no começo, mas depois é treinável, né? Define e controla processos, chovendo no molhado, né? A gente está falando disso. E vende mais e com maior qualidade. Então, isso a gente vai ver bastante nos processos de venda, a questão de... O processo, a estrutura, ela é basicamente a mesma. Vai mudar um pouquinho de cliente para o outro, mas isso vai muito com relação às perguntas que nós fazemos, né? E depois a gente vai falar sobre como saber perguntar e tudo mais. Aqui nós temos 4 destaques muito importantes, tá? Que isso vem de encontro com aquilo que a gente falou, né? Da ciência realmente das vendas. Venda é uma mistura de ciência e arte, e aqui a gente tem a parte da ciência realmente. Então, previsibilidade, né? Conhecendo o caminho, tanto gestores quanto vendedores passam a entender o que ainda falta para fechar a venda e quanto tempo podem precisar para isso. Então, quando você tem o processo bem definido, né? E você tem essa organização de dizer, eu conversei com esse pai já sobre isso, 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 isso. Agora eu preciso ir para o próximo passo, que é o fechamento, que é a apresentação, que é... E aí vai da definição de cada um. Se a gente tem isso bem claro, para uma pessoa parece irrisório fazer para um cliente. Mas às vezes, e eu digo isso principalmente no começo do ano, que deve ser uma grande loucura para todos vocês vão ter às vezes 15, 20, 30, 50, 100, não sei, 200 pessoas que entram em contato com vocês querendo saber sobre preço, sobre a parte pedagógica, sobre estrutura, sobre N coisas, e vocês têm que começar a encaixar essas 100, 150, 200, ou 15, ou 20, ou 30 pessoas nesse funil. Então, se você tem isso bem estruturado, você consegue dizer, nós temos esse aqui, esse processo está acontecendo com esse cliente, a gente precisa de mais uma semana para ele fechar. Ou uma semana, ou 2 dias, a gente vai apresentar. E assim você consegue ser previsível naquilo que você está fazendo. Isso também vem direto de encontro aos números, né? As métricas que a gente falou anteriormente. Por que é importante? Se 100 pessoas entram em contato, mas apenas 5 pessoas realmente efetuam a matrícula, o que está acontecendo em cada um desses processos? Como é que eu faço para ter 20 matrículas? Para ter 20 matrículas, eu preciso de 400 pessoas entrando em contato. Não, mas eu preciso de 150 matrículas. Então, a gente começa a calcular o que a gente precisa. E tendo esse processo, né, o funil de vendas bem alinhado, a gente começa a ver essa previsibilidade acontecendo de uma maneira bem natural. Porque daí você começa a ver 100 pessoas entrarem em contato. Dessas 100 pessoas, onde é que elas estão em cada etapa do funil? E aí a gente consegue, a partir daí, ver o que a gente consegue fazer. Ficou claro? Essa parte às vezes pode ser um pouco complicada, tá? Mas qualquer coisa, vocês levantem a mão, eu paro, explico qualquer dúvida que surgir, tá? Mensurabilidade. Com o domínio dos passos a serem tomados em cada etapa do processo, se torna possível a análise das conversões gerais e segmentadas, bem como quais são as razões destes números. Aquilo que eu falei um pouco antes. As etapas do funil. Por que está saindo? Por que tem menos gente? Por que de 100 só tem 5 que matricularam? Uma coisa é você conseguir prever, a outra coisa é mensurar o que é preciso. Em vendas, gente, não existe mãe de Ná, não existe tarô, não existe previsão. É número. É mensuração de número. É analisar as métricas. É estudar o processo. Continuando, né? Por exemplo, quantos contatos você precisa fazer hoje para bater a sua meta? Eu não sei se vocês trabalham diretamente com meta, né? Isso é bem do comercial, eu sei que vocês fazem parte mais da secretaria, mas vocês começam a mensurar.
Se eu falo com 10 pessoas e eu consigo fazer 2 matrículas, né? Como é que eu faço, então, para conseguir 10 matrículas? Aquilo que a gente falou antes. A gente consegue mensurar. Eu preciso de tantas pessoas entrando em contato, tantas pessoas na apresentação, tantas pessoas para fazer o follow-up, tantas pessoas para fechar, tantas pessoas realmente viraram venda. E assim o funil ele vai acontecendo da maneira correta. Tá bom? Os outros 2 pontos. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu paro a qualquer momento, tá? Escalabilidade. Tendo um processo mensurável e previsível, que foi o que a gente falou anteriormente, torna-se mais fácil enxergar quais pontos podem ser melhorados nas vendas. E aí vai com relação ao funil. A gente conseguiu ver que se entrar 100 pessoas, saem 5 matrículas. Mas em qual etapa do funil está acontecendo que essas pessoas vão se perdendo? Porque o objetivo principal é entrar 100, sair 100. Meu Deus, isso seria maravilhoso. A gente sabe que não é a realidade. Mas como é que a gente faz para melhorar isso? Bem, me perdi aqui, perdão. Enxergar quais pontos podem ser melhorados nas vendas. O que possibilita o crescimento das vendas de forma padronizada, acompanhando o aumento da procura por seu produto ou serviço. Para escalar, você precisa ter um processo mensurável e previsível. E isso possibilita o crescimento e entrega muito mais resultados. Caso você adicione um novo colaborador, é muito mais fácil dessa pessoa aprender. Então, quando você consegue fazer a mensuração, quando você consegue, no caso, estabilizar toda essa questão de quantas pessoas entram, como é que está funcionando o processo, o funil de vendas, quantas pessoas estão saindo lá na matrícula, onde é que está o meu gap, onde é que está essa saída, o porquê que as pessoas não estão fechando, por que as pessoas não estão vindo. Quando você consegue ver isso, você consegue ter um padrão. E aí você consegue saber como que você vai fazer para escalar isso. E aí você consegue dar uma atração maior. A gente começa a fazer isso sempre pequeno, né? Trazendo 10 pessoas, 20 pessoas, analisa isso, para depois, ok, nosso problema está aqui, aqui, aqui. A gente vai melhorando esse processo e no momento, ao mesmo tempo que a gente vai melhorando esse processo, a gente vai também trazendo mais pessoas, porque daí a gente começa a trabalhar com a escala junto, certo? E a ensinabilidade seria basicamente quando se chega no momento de escalar as vendas, a necessidade de ampliar a equipe costumam surgir em conjunto, né? Um processo maduro e bem documentado permite que os novos colaboradores aprendam o que precisam fazer de maneira mais rápida e possam entregar bons resultados dentro de um período mais curto de tempo. Então, quando a gente fala em escalar, a gente também tem que falar em crescimento. E falar em crescimento, a gente tem que falar como que nós vamos ensinar isso para as pessoas novas que estão chegando na equipe. Se a gente tem esse passo a passo bem definido, a ensinabilidade, ela se torna muito mais fácil, muito mais tranquila. Certo? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Vou tomar um pouquinho d'água. Show. Qualquer coisa avisem, qualquer coisa falem. Tendo dúvidas, a gente para e vai vendo, vai tirando as dúvidas também, tá? Ou se quiserem anotar e a gente tira as dúvidas amanhã também, ou que surgir a partir disso. Ok? Vamos lá. Agora, esse é um passo que eu considero um dos mais importantes, né? Todos são, né? Eu sempre falo um dos mais importantes, mas esse daqui é indispensável. Se você quer realmente fazer um bom atendimento, se você quer realmente entregar com qualidade, você tem que ter isso aqui na ponta da língua. Tem que fazer um trabalho de ponta a ponta, saber tudo sobre isso aqui. Porque eu trabalho diretamente com isso aqui, com relação à gestão de tráfego, e uma vírgula que eu erro às vezes, um pontinho que eu erro às vezes, acaba comprometendo toda uma campanha. Então, isso aqui é muito importante. Persona ou cliente ideal, né? Então, você tem que conhecer o seu mercado. Você tem que saber para quem que você está vendendo. Quem é o seu cliente ideal, certo?
quais são as principais necessidades do seu mercado e as suas maiores carências. Aí vem um pouco de encontro com aquilo que a gente falou. Esse problema com relação aos professores não é um problema único de vocês. Pode ser que outras pessoas, outras escolas concorrentes tenham problemas parecidos, entende? Então, fazer esse mapeamento de uma estrutura como um todo, do mercado como um todo. Qual é o problema que o seu negócio soluciona? Né? Quais são os seus diferenciais dentro do mercado? Que a gente começa a jogar um pouquinho também com relação aos diferenciais. Isso vocês vão saber dizer muito melhor do que eu, né? Eu não sei da realidade do dia a dia de vocês, mas aquilo que vocês entregam com maior qualidade, aquilo que vocês oferecem, como Contratudo, por exemplo, uma coisa que eu estava conversando com o Léo, programas educacionais, acompanhamento individualizado, não sei, várias N questões que vocês podem colocar como diferenciais, né? Quais são as maiores dores ou medos do meu cliente ideal? Né? O que passa na cabeça desse pai, dessa mãe, que tem um filho, ou de repente até do próprio aluno que precisa passar num vestibular, ou que está se preparando para um vestibular, a pressão que passa na cabeça dele, a responsabilidade que ele tem, os pais. Quais são os maiores desejos do seu cliente ideal? Fala, Léo. Voltei. Tranquilo, vamos lá. E aqui, depois eu vou passar para vocês com mais calma, mas aqui é muito importante que esses passos aqui vocês anotem, porque a gente vai precisar para dar sequência amanhã. Que isso vai ser meio que a missão, né, como eu falei, a missão de vocês, que é realmente mapear um pouco dessa questão da persona, do cliente ideal. Então, qual é o seu cliente ideal? Qual que é o nome, a idade, o estado civil, filhos, profissão, hobbies, muitas coisas. Quanto mais detalhado a gente conseguir fazer isso, melhor fica. Melhor, porque mais a gente vai se conectar com o nosso cliente ideal. Como que essa pessoa passa a maioria dos dias? Como que é a rotina dessa pessoa? A gente fala muito na questão dos pais, né? Que os nossos clientes basicamente são os pais, né? Que tem os filhos que são a extensão, né? Como gostaria que a sua vida estivesse hoje? Onde ele está e para onde ele quer ir? O que ele espera? O que o deixa acordado de noite? Quais perguntas, preocupações, dúvidas? Quais dúvidas não saem da sua mente, da sua cabeça? Quais as maiores preocupações e frustrações dele? Quais as frustrações que ele tem diariamente em casa, na rua, no trabalho? Isso aqui é um mapeamento completo que eu estou passando para vocês. Bruno, acho que até legal trazer um pouco da realidade deles, né? Assim, eu não sei se é a percepção de vocês, tá? Eu conversei com algumas pessoas da rede alternativa, pais, um professor, enfim, diretor. E aí, o feedback que eu tive do perfil mais... Eu vou dizer um generalista, né? Lógico, a gente não pode generalizar, é complicado. Existe uma diversidade hoje de famílias, né? Famílias só com pais, famílias só com mães, de pais separados, enfim. Você tem uma diversidade hoje de arranjos familiares que às vezes complica um pouco mais essa coisa de definição de persona, né? Que é como a gente chama no marketing e em vendas. Mas uma coisa que foi muito emblemática assim, nas conversas que eu percebi foi: tinha muita gente que eram famílias de pessoas que eram microempresários. São pessoas que têm empresas, né, no município de Serra. Tá? Isso foi muito forte para mim nas conversas que eu tive. Os perfis das pessoas, muita gente que era dono de empresa. Seja ela uma padaria, uma farmácia, enfim. Eu não sei se isso é uma regra geral. Foi muito mais percepção. Logicamente, eu não tenho acesso da parte econômica, né, o demográfico da estrutura, mas eu acho que passa um pouco nisso, né, desse perfil, né. É o quê? Um empresário? Quem é essa pessoa? E, gente, vocês podem usar até nessa construção que o Bruno está sugerindo, até um nome, criar um nome. Ó, João. Quem é João? João é um cara de 45 anos, que possui 2 filhos,
filho é a literalmente contar uma história com este roteiro que o Bruno está colocando, entendeu? Então é muito nessa linha, né? Por quê? Isso vai nos ajudar, inclusive, a criar os scripts. O que eu falo para um empresário, né? O que eu falo, por exemplo, a um sujeito que é funcionário público, que na cabeça dele uma carreira de sucesso para o filho é ele fazer um concurso público, entendeu? Porque A linguagem é diferente. Entendeu? Então, todas essas conexões a gente começa a estruturar de acordo com esse perfil, entendeu? Então, por isso a necessidade de a gente, de uma forma, começar a traçar essa persona, entendeu? Então a gente pode fazer até uma brincadeira do tipo, ó, a Cecília faz um perfil que é um empresário. Já a Bárbara pode fazer um outro perfil, que é um perfil de um concursado, uma pessoa que é um funcionário público. E a gente começar a construir esses scripts e construir essas situações de venda de acordo com isso. É uma possibilidade, Bruno. Acho que, talvez, não sei. Porque eu acho que é meio difícil a gente rotular, né, uma estrutura. Talvez, para mim, a percepção foi essa, mas para elas que estão lá no dia a dia, elas vejam outra coisa, entendeu? Não, mas por isso que é um exercício realmente para que vocês façam, porque assim, é só vocês que conhecem a realidade. É só que vocês atendem, é só vocês que atendem no dia a dia a escola. É vocês que sabem quem passa, quem não passa por aí, o que as pessoas falam, como elas se comportam. Tudo isso a gente pode até falar de uma coisa ou outra, a gente pode apresentar, né, um passo a passo, mas é só vocês realmente que vão saber quem é o cliente que mais passa aí, qual que é o perfil do seu cliente ideal. Então, por isso que é um exercício muito importante. É uma coisa que só vocês podem fazer realmente. Certo? Léo, mais alguma coisa? Continuo? Vou continuando aqui. Então, usando basicamente isso que o Léo falou, depois tem os últimos dois pontos, que seria o que ele costuma ver ou ouvir sobre o problema dele e o que ele costuma pensar e falar sobre o problema dele, né? Então, a gente sabe, né? A fofoca, o problema, a coisa ruim que acaba se espalhando muito mais. Então, estar antenado a isso também é bem importante, é relevante. Certo? E chegamos, então, para o nosso funil de vendas. Nós vamos destrinchar ele passo a passo, né? Todos esses passos aqui. E o primeiro seria a prospecção, né? Criar uma lista de clientes potenciais. Certo? Alguém precisa fazer uma pausinha agora, de repente no banheiro, tomar uma água, fazer alguma coisa, porque a partir daqui a gente vai destrinchar, começa uma parte um pouco mais técnica também, que é do funil. Se tiver todo mundo ok, somando o joinha, a gente continua. Bem. Qualquer coisa manda no chat, tá? Mas vou seguindo a partir daqui. Prospecção. Prospectar significa encontrar os potenciais clientes, ou leads, aqueles que possuem todas as características que a gente falou agora há pouco, de quem compra a sua solução e conseguir falar com eles. Então, essa questão de prospecção, ela vem um pouco, né, de encontro com o que a EduLeads faz, realmente, de trazer os leads até vocês, mas uma parte importante da prospecção cabe realmente a vocês da secretaria, do pessoal do comercial fazer, que é o objetivo. Qual é o objetivo da prospecção? Marcar uma exposição daquilo que você possui com o possível cliente, ou seja, marcar uma visita na escola, marcar uma reunião, uma apresentação, certo? E o passo mais importante da prospecção é a clareza do seu público-alvo. E aí vem de encontro com aquilo que a gente viu anteriormente. Ok? Prospecção. Uma coisa muito importante dentro da prospecção. Não misture as coisas. Prospectar não é vender. A prospecção ela é mais uma qualificação. A gente está separando o potencial cliente daquilo que é separar o joio do trigo. Realmente, o que eu vou conseguir falar, com quem realmente eu posso vender, para aquelas pessoas que não fazem absolutamente nenhum sentido. Certo? Venda é vínculo, relacionamento.
Você não apresenta uma proposta comercial antes de criar uma relação. Então, você não apresenta nada para alguém antes de você minimamente ter uma conversa com essa pessoa, né? De apresentar alguma coisa para ela, de mostrar, conhecer a necessidade, né? Então, para que alguém compre algo de você, você tem que existir a confiança. Isso é fundamental. Hoje, em vendas, principalmente, é fundamental. Se não tem confiança, não tem venda. E aqui nós temos alguns pontos importantes, né? Não tenha medo de prospectar. Isso, durante um tempo, aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar lá no começo, que eu tinha que fazer ligação, às vezes, para 100, 150 pessoas, de uma lista totalmente fria, eu tinha, às vezes, até medo de ligar para as pessoas, porque eu não sabia se a pessoa ia me atender, se ia me xingar, o que ia acontecer. Só que entendam que vocês, nesse momento, não precisam ter medo, porque as pessoas estão se comportando de uma maneira completamente diferente. Hoje é assim, se a pessoa não quer, ela fala que não quer, ou às vezes ela nem atende, né? Não tem esse bate-boca, não tem essa questão agressiva. E o principal é que, muito provavelmente, ou melhor, né? Agora vendendo um pouco o nosso peixe, né, Dal? Os leads que vão chegar para vocês serão qualificados. Da parte do lead, sempre que a gente puder, todos os leads que vão chegar para vocês, eles serão qualificados. Então, não tenham medo de prospectar, de falar. Isso é fundamental. Não existe sentir dó do seu cliente. Caso você sinta, né, dó do seu cliente, você sofre de uma dessas duas doenças. Ou você não acredita no que você vende, ou você está vendendo para a pessoa errada. Essa é a principal realidade, porque às vezes você pensa, não, essa pessoa não vai comprar de mim, não tem ou uma condição ou alguma coisa. Então, normalmente a gente faz muito isso, e agora eu vou ser bem direto e transparente com vocês, a gente vai muito por questão do preço. Às vezes a gente olha para a pessoa e a gente acaba julgando que a pessoa não vai comprar nosso produto. A gente pode estar enganado ou não. Isso vai muito do feeling de cada um. Mas, gente, oferecer não vai matar. Ofereça, venda. Vai que. O mínimo, ou melhor, o máximo que pode acontecer é realmente a pessoa confirmar aquilo que você já imaginava, né? Não dê voltas, seja objetivo. Vendas é processo. Não tenha medo de parecer chato. Seja profissional. Sendo profissional, você nunca vai ser chato. E isso a gente vai ver mais ou menos um passo a passo disso quando a gente se aprofundar um pouquinho mais na questão da apresentação, no follow-up. Tem muita gente que tem medo de ser chato no follow-up, de ligar para a pessoa, de querer marcar mais uma reunião, de fazer. Se você for profissional, você não precisa ter nenhum medo disso. Bruno, gostaria de tirar uma dúvida. Pois não. Igual você falou, a questão do receio, né? Que mesmo assim, a gente tem que estar apresentando. É a minha primeira vez, né, que eu estou lidando com atendimento ao público. Então, um dos meus receios é essa questão da insistência, né? Quando o pai já pega, já fala um não para a gente. Eu gostaria de saber, na prática, como que a gente lida com os pais insistentes? Porque aqui, igual você falou, a gente acredita no nosso produto. Então, a escola tem um valor de mensalidade, certo? E esse valor é com base no que a escola oferece, nos projetos. Então, a gente também não pode pegar e aí adaptar ali a escola com a realidade do pai. Porque, querendo ou não, a gente tem vários públicos aqui. A gente tem desde o empresário a um pai que é trabalhador, certo? Então, na prática, como que eu lido com isso? Com a insistência do pai, que eu apresento o valor e para ele ali não, e acabou porque para ele a escola tem que se encaixar com a realidade dele. Foi aconteceu com uma mãe hoje que veio mais cedo, né? Ela adorou a escola, mas não gostou do valor. Então, para ela, se a escola fosse mais da metade do valor que já é proposto, para ela seria o ideal. Infelizmente, o que a gente oferece não tem como encaixar na realidade dela, financeira. Daí são dois pontos bem interessantes. Tá? A princípio, dois pontos que a gente pode observar. Podem haver mais, mas são sempre os dois principais. Tá? O primeiro na realidade,
a estrutura, tudo que você apresentou para ela, toda a apresentação da escola, do teu material, tudo não foi atrativo o suficiente para ela. E aí ela vê que não vale a pena pagar esse valor por aquilo que você entrega. Então ela não viu valor em tudo aquilo. Pode ser que tenha faltado um pouco de entrega, ou realmente a pessoa realmente não viu. Ou o segundo, que é a pessoa não tem realmente a condição de comprar. E tá tudo bem. E aí é que a gente tem que começar a ver o quê? A prospecção. Não está chegando o lead qualificado o suficiente. Entende? Então, às vezes a gente pensa que, pô, eu fiz tudo certo, apresentei, mostrei, ela gostou de tudo. Quando eu fui falar do preço, se ela gostou de tudo, realmente foi o preço. Ela não estava disposta a pagar aquilo, não porque ela não queria, mas simplesmente porque ela não podia. E acontece. Às vezes o nosso produto não é para todo mundo e, infelizmente, trabalhar com vendas é isso. E tá tudo bem, pode ser que não seja para ela hoje, mas quem sabe no próximo semestre ou no ano que vem, aí realmente é da condição da pessoa. Fala, Léo. Mas eu vou falar mais disso mais para frente. Só volta um slide no funil, na estrutura total do funil. Né? Isso aí. O lead, né, que o Bruno está falando, gente, é o cliente em potencial, né? Na verdade, é aquele sujeito que, a princípio, ele tem o potencial de ser um pai, o filho pode ser um aluno da rede alternativa, tá? E é o que ele falou, é importante, tá? De alguma forma, né, se essa senhora, ela não tem essa qualificação, o que é natural, tá, gente? Porque tem várias formas da gente ativar a marca, né? Tem aquelas que são mais diretas, por exemplo, o tráfego pago. Se eu fizer um bom parametrização, quem vai preencher é quem de fato o formulário dizendo eu quero, ou marcar contigo, Bárbara, eu quero visitar a unidade Barcelona, o Jacaraípe. Se esse sujeito disser, né, se fizer bem uma boa customização, né, dessa campanha, para eu dar o tiro na pessoa certa, e essa pessoa se interessar e eu marcar ele marcar um agendamento contigo, essa lista ela foi boa. Agora, por exemplo, se eu ponho um outdoor na rua, o outdoor, né? Se a gente fizer um outdoor bacana, busdoor bacana, e se tiver muito em voga, todo mundo falando rede alternativa, vai chegar de tudo, né? Aí, a analogia que eu faço é o sujeito que pesca num tanque, né? Num pesque pague, ele vai escolher o peixe, porque esse peixe aqui só tem tilápia. Ok. E o sujeito que pesca de rede, né? No mar. Vem de tudo. Vem sardinha, vem lixo, vem de tudo, né? Então, é muito isso. Essa lista é aquele sujeito que acena para você e fala assim, Bárbara, quero visitar a tua escola. Então, o que o Bruno está colocando o que é esse lead? Lead é esse contato, é essa pessoa que quer fazer. Esse lead pode ser gerado, de novo, por uma campanha de marketing, pode ser gerado por uma lista fria que chegou. Ah, que lista é essa? A Penha fez uma parceria com a Vale, por exemplo, tá? Aí pega a lista com o RH dos funcionários da Vale que atuam aí na região próxima à Serra, em alguma operação da Vale aí próximo. Aí a gente liga para esses contatos. O RH avisa que a gente vai entrar em contato e a gente começa a ligar. Isso é uma prospecção, entendeu? É bom? Não sei, né? De novo, é uma tentativa. Então, só para clarear para vocês, em que etapa nós estamos? Aí, Bárbara, essa etapa que você já está falando, já está lá na frente, né? A apresentação. Exatamente. Então, é aí que... Só para te situar, tá? A gente vai chegar aí, tá? Mas só para clarear para vocês, em que etapa nós estamos? Aqui nessa etapa, prospecção. Mas guarda, traz esse exemplo aí de novo, né? Quando a gente começar a discutir objeções e tal. Que a gente vai falar mais sobre isso depois também. Isso. Tem bastante coisa sobre isso. Mas só para todo mundo entendeu essas etapas? Assim, essa etapa, essa primeira aí da prospecção que o Bruno está colocando? Podemos seguir? Mais
Uma ótima pergunta. A qualquer momento a gente vai parando, tá? O que o Léo falou, né? A gente está nessa primeira etapa da prospecção. Então, essa senhora, né? Ela passou pela prospecção, ou às vezes nem passou, ela foi direto na escola, então não teve prospecção com relação a ela. Não teve qualificação em primeira abordagem. Às vezes ela foi direto para a escola e já foi para a parte de apresentação. Pode acontecer. Às vezes tem essas nuances. A gente pega a pessoa do começo até o final. Às vezes a gente pega direto na apresentação. Às vezes a pessoa nem quer saber de nada, só quer negociação. Mas, querendo ou não, o produto e serviço de vocês tem muito o funil desenhado, né? Então tem toda essa questão aí. Ô Bruno, tem um exemplo sensacional. Gente, em 1996 eu abri um provedor de internet. Começava a internet no Brasil. E aí depois nosso provedor foi comprado, eu acabei indo para um outro, que era um afiliado da Globo, né, na cidade. Aí, comercial. O número, eu esqueço, não me esqueço, 21010 era o número de telefone. E saía propaganda, Jornal Nacional, porrada, né? Saía. Aí as pessoas ligavam, não sabia nem o que era. Meu amigo, o que é isso aí, esse 210? A pessoa ligava, por quê? Eu tinha um tiro de canhão, que era um anúncio na Globo, entendeu? Ou seja, é bem isso, né? O arrastar a rede, né? Porque, de novo, às vezes as pessoas também têm uma referência muito boa, são 40 anos de história da rede alternativa. Ele vai lá, quero meu sonho é ter meu filho numa escola como essa, entendeu? Acontece, né? E ele vai e sem nenhuma ativação. Mas desculpa, Bruno, toca aí, pô. Nada, que isso. Bem, seguindo aqui então. De novo com relação à prospecção, né? Isso que você está fazendo com relação à prospecção, você tem que fazer com confiança. Faça todos esses passos com confiança, como se a venda já fosse sua. Isso é fundamental. A gente vai falar um pouquinho mais de confiança com relação à apresentação, que daí tem uma analogia um pouco mais interessante, mas todos os processos você tem que fazer como se a venda já fosse sua. Como se a pessoa que vai entrar ali, você tem que ter a certeza que ela vai sair matriculada, né? Ou filho matriculado, no caso. E prospecção tem muito a ver com visão, porque fechamento é passado, prospecção é futuro. E por que eu digo isso? Pode ser um pouco contraintuitivo, né? Porque a prospecção é a primeira coisa, como é que ela vai ser futuro? E o fechamento que está lá embaixo é passado. Porque a partir do momento que você realizou o fechamento com uma pessoa, ela já é o seu cliente. Existem produtos que você consegue fazer uma revenda, você consegue reaproveitar o mesmo lead, o mesmo cliente, comprar 1, 2, 3 vezes. A escola só pode fazer isso ou oferecendo um contraturno, que não é a mesma coisa que uma matrícula convencional, ou só daqui a 1 ano, quando vai fazer a rematrícula. Então, para que você tenha um futuro desenhado, você precisa prospectar. Prospecção é futuro. É você pensar no seu futuro. E pode ser que essa senhora, como eu falei, ela não fechou com você hoje. Mas pode ser que no ano que vem, ou na metade do ano, ela venha procurar de novo. Queira saber as condições novamente. Ou, de repente, as condições dela tenham mudado a um ponto dela querer dar uma condição de estudo melhor para o filho dela, e ela vai querer matricular. Isso, claro, a gente está julgando a situação que aconteceu, né? A gente não sabe o real motivo, tudo, né? Mas tem algumas coisas que a gente já vai meio que alinhando, né? Então, por isso que prospecção é futuro e fechamento é passado. Fechamento já aconteceu, já foi. Prospecção. Pensar futuro para frente. Outra coisa, prospecção é ter controle. É na prospecção que você começa a controlar os seus números. É a base, é o topo do funil. Quantas pessoas vão entrando? Esse mês eu prospectei 100 pessoas e saíram X matrículas. Se eu prospectar 200, X2. Se eu prospectar 300, X3. Números hipotéticos, tá, gente? Não estou dizendo que vocês têm que pegar o telefone e sair ligando para Deus e o mundo. Isso é uma coisa que o funil ele vai se desenhando e vocês têm que ter esse controle, né? Saber disso. Tudo que você tem... Todo mundo tem que começar a controlar seus números. O mais importante não é a ferramenta em si, mas você ter essa cultura de fomentar dados. Então, do mesmo jeito que vocês têm
Se eu não me engano, desculpa, foi a própria Bárbara, não sei se foi a Bárbara que falou no começo, que tinha aquele processo que a gente falou com o pai, e aí depois ele vai para tal lugar, aí a gente já sabe para que outra pessoa possa fazer, continuar o atendimento. Isso, eu mesmo. Isso mesmo, né? É parecido com isso. É parecido com isso por quê? Porque aqui a gente começa a colocar números. Por mais que aquele pai, ele é uma pessoa, ele tem um nome, ele tem um CPF, ele tem um interesse, ele tem uma particularidade, na visão geral, e aqui eu não estou falando como pessoa, vocês como pessoa, estou falando vocês como empresa. Né? Isso é importante, a gente às vezes saber diferenciar a visão CPF e a visão CNPJ. Na visão CNPJ, aquele pai é um número. É importante, sim, a qualidade do nosso serviço, não estou falando nisso, mas para vendas é importante que ele se torne um número, para que a gente possa contabilizar, mensurar aquilo ali. Entende? Então, aquilo ali é importante que a gente transforme num dado. E a ferramenta que vocês vão utilizar pode ser diversas. Pode ser um bloco de notas, pode ser um post-it, pode ser uma planilha, pode ser um CRM, né, Léo? Agora nós temos essa questão do CRM que a gente está desenvolvendo, aí uma parceria, está desenvolvendo a implantação de CRM. Pode ser muita coisa. Mas o importante não é a ferramenta, e sim você saber utilizar e como utilizar, para ter esse controle. E aí vem, né? O que eu vou controlar? Quantas pessoas você prospectou? Das pessoas que foram prospectadas, quantas foram para a apresentação do produto? Quantas você conseguiu fazer o acompanhamento, follow-up? E aí ela vai passando pelo processo do funil. É muito legal quando você tem um número de conversão e você pode descontar isso em prospecção. Ou seja, tem a prospecção lá em cima, 100. E a conversão lá embaixo, 10, 15, 20. Certo? Então agora a gente começa... Aí aqui é brincadeira de gente grande, né? Quando a gente começa a falar de números assim, é que realmente a gente está saindo do amadorismo e entrando na parte profissional, de fazer um trabalho onde a gente vai fazer o acompanhamento dos números. Continuando, qualificação e abordagem. E aqui a gente vai um pouquinho porque a gente conversou, né, Bárbara? De repente, essa mulher não passou por essa parte de qualificação e abordagem, por isso que ela, no final das contas, acabou saindo do funil depois da apresentação. Qualificação e abordagem. Cliente ideal. A qualificação consiste em entender se seus prospectos estão aptos à sua solução e se os mesmos têm o perfil ideal com potencial para fechar o negócio. Então, do mesmo jeito que a pessoa pode chegar e, de repente, não ter condição financeira, ela também pode chegar com um neném de colo, procurando por um maternal, berçário. E eu sei, pelo menos até onde eu sei, não é um serviço que vocês oferecem. Então já não é um cliente ideal, já não é uma pessoa qualificada para passar pelo processo de apresentação. Do mesmo jeito, o cara que já está na faculdade. Vocês não são uma faculdade. E depois a gente pode colocar vários outros. Quem é que não é cliente ideal? E aí vem daquele exercício que a gente falou anteriormente. E aqui tem a parte da perda de tempo, que infelizmente ou felizmente, Bárbara, foi o que aconteceu com vocês. Tá? A pior coisa em vendas é você gastar muito tempo com pessoas que desde o primeiro minuto não teriam condições de fazer negócios com vocês. Seja por qualquer motivo que seja, a gente não está falando só da questão financeira, às vezes a gente fica meio, porque eu não posso falar, mas é a grande realidade, pode ser por financeiro, pode ser por perfil, pode ser por tempo, pode ser por demanda, e por aí vai, pode ser muita coisa, ok? Então entra um pouquinho do que a gente falou, é a etapa de qualificação. Hoje em dia, a qualificação, ela funciona da seguinte maneira, qualificação e abordagem. 40% do que você tem que fazer nessa etapa é a construção de confiança. É conversar com a pessoa, entender. Aí tem a questão do rapport, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é criar essa base de confiança, você mostrar que você está preocupada com o que a pessoa tem, o problema dela, o desejo dela.
a dor que ela tem. 30% é identificação das necessidades. Você gera confiança, vê as necessidades. 20% é a apresentação da solução. Então, às vezes, você pensa no seguinte, o pai ele quer que o filho tenha um aprendizado dentro da escola e ele quer o bilíngue. E você começa a oferecer extraturno, começa a oferecer coisa de vestibular, começa a oferecer outros produtos que não têm a ver com o que ele realmente quer. Então, a apresentação de solução ela tem que estar diretamente interligada com aquilo que a pessoa quer. E 10% é basicamente a proposta, né, e o fechamento. Proposta, valores e fechamento. Hoje em dia funciona muito dessa maneira. Antigamente era o contrário, era exatamente o contrário. Uma primeira abordagem, aí depois já ia ver o que você quer, eu quero tal coisa, então é isso aqui que eu tenho, fechamento, 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 fechamento. Hoje não. Hoje, se você não construir confiança, a pessoa não compra de você. Tudo bem até aqui? Vou seguindo, tá? Aí vem bastante a questão da experiência do cliente, entendeu? Que hoje isso é uma coisa fundamental. Se o cliente não tem uma boa experiência, é difícil que ele queira comprar ou que ele volte ali. Hoje eu comparo muito a questão de um restaurante, né? Um restaurante que você foi mal atendido, você vai de novo? Por mais que seja super reconhecido, por mais que a comida seja gostosa, se você não tem um bom atendimento, você não volta. Já teve lugares que eu fui que eram maravilhosos, mas eu fui atendido de um jeito que eu digo, não foi legal. Entende? E aqui nós temos alguns pontos de atenção quando a gente fala da qualificação e abordagem. Falar demais, às vezes pode ser um problema, aí vem de encontro com aquilo que a gente falou bem lá no começo. O tom de voz que você fala, até isso às vezes. Atenção na língua portuguesa, principalmente no nicho que a gente trabalha com relação a colégios, isso é fundamental. Eu vou contar o que aconteceu uma vez, brevemente. Estava lá com a equipe de vendas e o cara no telefone, né, falando, eu sabia que ele tinha matriculado um dentista, se eu não me engano era um dentista na época, alguma coisa do gênero, e ele conseguiu alguns contatos do mesmo âmbito, né, dentistas, ou de repente pessoas, né, que têm mais ou menos a mesma classe social, digamos assim. E ele no telefone, assim, falando, então, e aí a pessoa queria saber sobre planos e tal, e ele chegou e fala bem assim, eu vou passar para o senhor a visão do proceder. Na hora que ele falou isso, estávamos eu, né, ali, atendendo, ajudando, e mais 3 pessoas na sala. A gente só virou assim para eles, como assim? A visão do proceder. E ficou marcado para sempre. Virou alguma coisa, a pessoa foi até a escola, a pessoa quis saber mais, não quis. Não quis. Então, às vezes, são essas nuances, pequenos pontos que a gente tem que tomar um certo cuidado, uma atenção. Falar de dinheiro cedo demais, antes de apresentar o valor. Pode ser o que aconteceu com essa senhora ou não. Eu acredito que, de repente, como ela pediu uma coisa que seja metade do valor do que realmente era, seja realmente a questão de valores, a questão financeira. Mas esse é um ponto bem importante. Se a pessoa não enxerga valor naquilo que você está oferecendo, não importa, ela não vai pagar o preço. Mas depois a gente vai falar mais para frente sobre isso também. Como é que a gente pode fazer algumas técnicas para aumentar o valor agregado daquilo que a gente está oferecendo. Mas acredito que tenha que ficar para amanhã, porque isso aí vem mais da parte da negociação. Outros pontos também importantes, né? Perseguir qualquer coisa que se mexe, prospectar todo mundo. Isso é um problema. Nem tudo vai ser qualificado. Foi aquilo que o Leonardo falou. Um outdoor pode trazer bastante gente, mas nem todo mundo vai ser qualificado. Pensar que os prospectos já conhecem seu produto e serviço. Isso às vezes é um erro. E é um erro que a gente tem que evitar ao máximo. Explicar, realmente, falar, colocar, apontar, mostrar os diferenciais. Nem todo mundo sabe de tudo. Às vezes é uma conversa muito vaga entre os pais, entre mães,
é um grupo, né? A minha esposa participa de grupos de escolas, elas falam às vezes, né? Ah, porque tem isso, tem aquilo, mas não foi realmente ver que a escola oferece X, Y, Z, mais isso, mais aquilo. Então, nem todo mundo sabe de tudo. Não prestar atenção, perdão, não prestar um bom atendimento, isso está bem ligado, né? A achar que a pessoa já sabe, você não apresenta tudo direito. E deixar de fazer o uso do rapport, né? O rapport, ele é fundamental, na minha opinião, tá? Rapport é muito importante pelo seguinte, é uma etapa onde você precisa identificar que houve empatia da sua parte, da parte do cliente com você, e o cliente também vai identificar uma empatia entre vocês. O rapport é basicamente isso. Você conseguir se conectar com o cliente. E aí tem algumas coisas que ajudam nessa questão do rapport. A escutativa tem como objetivo entender bem a mensagem do cliente e conseguir melhorar aquela comunicação. Passar confiança, extrair mais informações. Saber perguntar. Isso é muito importante. Quem está dominando a situação em vendas é quem faz as perguntas certas. Se você sabe fazer as perguntas certas, você consegue vender muito mais facilmente. Porque você começa a conhecer melhor a pessoa. Na qualificação, você tem que fazer as perguntas objetivas para ver se aquela pessoa se encaixa com a figura do seu cliente ideal, independente de qual é o modelo. Quanto mais informação você extrai, melhor. Quem pergunta mais, vence. Quem pergunta melhor, vence. Vence entre aspas, né? Depois a gente vai ver que o objetivo da venda, na verdade, não é o vendedor contra o cliente, né? Os dois trabalhando juntos. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E a questão da empatia, né? Muitos acham que ter empatia é se colocar no lugar do outro, mas na verdade não é só isso. Às vezes isso não é possível. A verdadeira empatia é entender que o outro é o outro. E por isso, ao exercitar a empatia, você ficará mais flexível em compreender o que realmente a outra pessoa busca. Se colocar no lugar dela para saber o que ela realmente precisa. Gente, a quantidade de pessoas que eu já atendi que nem sabiam o que elas precisavam, o que elas queriam. Entendeu? Uma pessoa que vem buscar um produto A, mas ela sai com B. E de serviço, com relação à educação também. Escola de inglês, foi isso. Eu também trabalhei numa parte de escolas, numa rede de escolas de arte marcial também, com a equipe. Basicamente isso. Ah, não, porque eu preciso de tal coisa, meu filho precisa de tal coisa. Não, o teu filho é assim, ele precisa de outra coisa. E a gente vai direcionando. Ok? Agora nós vamos para a apresentação. Alguma dúvida até aqui? Não? Posso seguir? Léo, se quiser, qualquer colocação. Pode tocar. Seguir. Beleza. A apresentação, aí seria realmente, né, você apresentar o seu produto, fazer uma primeira oferta, né? A apresentação. Uma apresentação poderosa responde essas 3 perguntas. Isso é verdade? Isso é para mim? O que eu posso ganhar com isso? Então, às vezes, a pessoa vem de conversar ou de ver alguma coisa em um outdoor ou em um anúncio, alguma coisa do gênero, e ela vai até você. Então, aqui você começa a responder, né? O que eu tenho na minha escola? Como é que você oferece? Bem, vocês vão saber um pouco melhor do que eu, como eu já falei, né? Toda essa questão. É verdade tudo isso que ela oferece? Segunda coisa, isso é para mim? Isso é para o meu filho? É o que eu estou buscando? E se eu me matricular, se eu matricular meu filho nessa escola, o que eu posso ganhar com isso? Qual que vai ser o resultado final disso? Se a gente mostrar esses 3 pontos, responder essas 3 perguntas, fica muito mais fácil a questão da venda, né? Não vou dizer que está feito, mas fica muito mais fácil. E aqui, de novo, né? Conheça o seu cliente, a importância de fazer um mapeamento. Antes de começar a sua apresentação, tente estudar o seu prospecto. Se ainda não tem todas as informações que você precisa,
pergunte, faça as perguntas certas. Você vai começar, fazer as perguntas certas vai fazer com que o foco da sua apresentação mude. Isso a tornará mais atrativa para o cliente. Aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa está procurando porque quer que o filho passe no vestibular. Você não vai falar que você oferece na escola o programa XYZ. Você vai falar do programa que vocês têm do ensino para o vestibular. Você vai se adaptar ao que o cliente precisa, do que o cliente está procurando. E aqui tem um... desculpa, você vai falar. Toca aí. Não, se quiser contribuir, eu volto ali, não tem problema. Não, toca. Vai ser aí agora. Existe aqui o que é chamado de spin selling, né, que é um método que foi criado por Neil Rackman em 1988. Isso aqui até tinha um tempo que eu não via isso. Depois que eu voltei para as apresentações, voltei a ver a questão de vendas, me chamou bastante atenção novamente. Que existe os seguintes pontos, né? Existe a situação, o problema, a implicação e a necessidade. A situação é entender a situação atual do seu prospecto, né, do seu lead. O problema é conhecer os problemas enfrentados na situação que foi mapeada. Então, você faz as perguntas para entender qual que é o problema dele, qual que é a dor, o que ele precisa. A implicação é apresentar a importância do seu produto como solução dos problemas, porque o que a gente vende, às vezes, não é aula, é uma solução de um problema que ele tem. Entende? Ele não está procurando... o problema dele é que o filho dele passa no vestibular, o problema dele é que ele quer ter uma boa educação para o filho dele que tem 7, 8 anos de idade. Esse é o problema dele. E a solução é essa. A necessidade. Faça com que o cliente, o prospecto, veja os impactos negativos dos problemas identificados. Então, aqui a gente reforça o ponto 2 e mostra mais um pouco de como que a gente pode resolver os problemas dele. Você queria falar alguma coisa, Léo? Ou era basicamente tranquilo? Então, na apresentação, tem os seguintes pontos de atenção. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Confiança fede. E eu digo isso porque, se você estiver bem preparado, confiante, para fazer uma apresentação da sua escola, do seu portfólio, do seu material, de tudo isso, a pessoa vai dizer, opa, essa pessoa sabe o que ela está falando. Essa pessoa tem propriedade para falar. Eu confio nessa pessoa. E ela começa a perceber isso já logo na sua postura. Confiança fede. Nunca comece a falar do seu produto ou serviço sem antes saber quanto tempo a pessoa tem. Levante sempre o problema primeiro. Isso é muito importante, às vezes, na apresentação. Eu sei que fazer um tour pela escola, ver tudo, às vezes demanda um tempo. Então, é um ponto a ser colocado. Né? Você tem um tempo? Quanto tempo você tem? Tenho 20 minutos, tenho 15, tenho meia hora. Não, para poder apresentar tudo. E você vai direto para o problema. Se não tem muito tempo, tenho 10 minutos para fazer a apresentação, mostra o que é principal para a pessoa e já vai direto para o que a pessoa tem de maior problema. Já oferece o que a pessoa sabe que ela vai querer. Mostre claramente os benefícios da solução, do serviço, do produto que você vai oferecer. Tem gente que às vezes enrola, fala de um monte de coisa e mostra que você já foi capaz de resolver, mostra testemunhos, depoimentos, quantidade de clientes, clientes importantes, e por aí vocês vão ver o que se encaixa dentro disso. Né? Aí tem várias coisas que vocês podem, de repente, encaixar melhor. Né? Às vezes, clientes importantes não se diz tanto, mas a quantidade de clientes, a experiência, os 40 anos, por aí vai. Sua apresentação não pode ser muito longa. A energia começa a cair. Depois de um tempo, seja objetivo. Aqui, tudo bem, a gente está fazendo um treinamento, já estamos chegando perto das 2 horas, eu sei que a energia já deve ter dado uma baixada, mas que a gente está aprendendo, é uma coisa um pouco diferente, mas quando se trata de apresentação, às vezes, não, porque eu tenho tempo, vamos indo.
E aí você vai e fica 20 minutos, meia hora, e a pessoa vai conversando, vai falando. Chega um momento que a pessoa nem sabe que está ali para comprar alguma coisa. E ela vai embora e está tudo bem. Tudo bem. Isso aqui para mim é fundamental e muito importante. Na apresentação, você nunca será ótimo antes de ser frequente. Ai, como é que eu vou saber como apresentar? Como é que... Apresente. Faça 1, 2, 3, 5, 20, 30 apresentações. Você vai se tornar ótimo quando você tiver frequência. A quantidade de apresentação e sempre melhorar a apresentação vai fazer com que você se torne ótimo. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu também acho sensacional, que é assim: você tem que se cansar do jeito que você faz antes que o seu cliente se canse na sua frente. Então, se você acha que você está fazendo tudo do mesmo jeito, apresentando do mesmo jeito, toda a mesma coisa, muda, melhora, refaz. Antes que o seu cliente se canse. E aí a venda... Follow-up. Estamos chegando mais ou menos no momento final aqui, né? Eu acredito que vou finalizar com o follow-up, negociação e fechamento, pós-venda vai ficar para o dia de amanhã, que a gente vai ter mais 2 horas. E o follow-up ele é curtinho. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem falar. E eu vou dando continuidade aqui, só para dizer realmente que já estamos finalizando por hoje. Follow-up. O follow-up é o acompanhamento dentro do processo de vendas. É um passo importante e muito comum. Manter contato com o seu cliente é fundamental, pois, segundo pesquisas já feitas, a maioria das pessoas precisam de mais de uma exposição ao produto ou serviço. Cerca de 4 a 5 vezes, para que ela queira realmente comprar, para que a compra, né, seja realmente efetiva. Então, por isso que é importante. E eu me coloco nessa estatística. A minha filha, ela está saindo do ensino fundamental. Não, perdão, está saindo da creche e indo para o ensino fundamental. Ela fez 6 anos agora, né? Então, nós fomos visitar 5 escolas. Das 5 que nós fomos visitar, só 2 entraram em contato com a gente depois que a gente foi visitar. E dessas 2 que entraram em contato, nós escolhemos uma delas. As outras foi só no fechamento, quando a gente foi, vamos fazer. Aí as outras que a gente tinha visto, já foi, já passou. Tinha uma mesmo que eu nem lembrava. Então, para vocês verem a importância que tem esse acompanhamento. E aqui entra uma coisa importante, né? A questão de não ser chato, depois a gente vai ver toda essa questão, né? Ó, os pontos de atenção com relação ao follow-up. Nunca termine uma reunião sem agendar a próxima. Então, por mais que você termine o atendimento, você vai chegar para a pessoa e vai falar: gostaram do meu atendimento? Vamos fazer? Vamos fechar? Não, agora a gente tem que pensar, estamos estudando, estamos vendo. Não, tudo bem, mas eu posso ligar para vocês na semana que vem, na segunda, na terça-feira, eu deixo marcado na minha agenda para saber e tudo mais. Ah, não, perfeito. Já marca um próximo atendimento. Já fala, porque essas vagas, elas são até tal data. Já deixa marcado a pessoa que você vai ligar, que você vai fazer isso. Isso é muito importante. E não te torna uma pessoa chata que vai ficar ligando toda hora, porque você marcou uma reunião, um próximo atendimento. Não importa se você não obteve uma resposta. O que você não pode é se desconectar do seu prospecto sem ter uma resposta. Você tem que sair dali com 3... São 3 respostas aceitáveis. Sim, não e eu vou pensar. O vou pensar é até aceitável, mas você já tem que sair, quando é que vai ser a nossa próxima, quando é que eu posso ligar para você de novo, quando é que você vai ter uma resposta, o que você precisa pensar.
Ah, tem que conversar com meu marido. Não, perfeito. Quando que você vai conversar? Eu posso te ligar em algum momento da semana que vem? Se você quiser, ele pode participar, né? O seu marido, a sua esposa pode participar da reunião também. Vai ser um prazer atender vocês, conhecer. Enquanto não obteve uma resposta, continue conectado com o seu prospecto. Faça com que eles tenham experiências diferentes entre as exposições. Então, às vezes você não consegue marcar 2 visitas. Às vezes sim. Quem sabe realmente mostrar coisas diferentes, falar de coisas diferentes, mas sempre pensando naquilo que a pessoa quer, já tendo mapeado aquilo que ela quer, que ela precisa. Tenha um controle dos números para não se perder na organização do follow-up. Isso é fundamental. Aí vem aquilo que a gente falou, né? Um CRM, uma planilha, aquilo que a Bárbara conversou, né? Que já sabe que veio o pai, continuando no atendimento, vai ser isso, vai ser aquilo. Para o follow-up, isso é fundamental. Não faça promessas que você não pode cumprir. E isso tem N situações que podem acontecer. Eu vou ver um desconto, eu vou ver uma situação. Se você não pode cumprir, não prometa nada. Que vamos ver na semana que vem alguma coisa. Não. Seja profissional, faça o combinado. Faça o que você falou que iria fazer, porque dessa forma você não vai ser visto como chato. Então, se você... Não, a gente vai se falar, de repente, na terça-feira que vem, na semana que vem, na segunda-feira que vem, posso ligar para vocês? Sim, não, eu vou te ligar então no horário combinado. E liga no horário combinado. E você vai dizer para a pessoa, a gente combinou isso antes. Você não vai estar sendo chata se você fizer isso. De maneira alguma, você está sendo profissional. Você falou que ia fazer. Você está fazendo o que falou que ia fazer. Bruno, desculpa quebrar sua linha de raciocínio. Eu posso fazer uma pergunta? Porque Pode, claro. Por favor. Como ponto, exatamente dessa questão, não prometer aquilo que a gente não possa cumprir, né? E às vezes já aconteceu, eu fui falha nessa questão, falei com o cliente porque aqui a gente trabalha com plano de pagamento, né? Então, conforme a situação, a gente encaixa o cliente naquele plano de pagamento. Só que às vezes o plano de pagamento ali do cliente não é o que dá para ele. Ele fala, tem como você tá vendo para mim, me dá um retorno. E eu fico, e qual é a melhor forma, então, que eu posso estar respondendo o pai, né, nessa questão? Porque eu não vou conseguir ali mexer no valor, porque a gente trabalha com aquilo ali. A gente tem a tabela de valores de cada segmento e tem um desconto, o máximo de desconto que eu posso dar. Eu não posso fugir da média da turma, né? Eu não posso dar um desconto que a gente aqui não tem autonomia, que a direção não autoriza a gente. Então, qual é a melhor forma de eu falar isso para o cliente e que ele não fique chateado? Vou colocar dessa forma. Certo. O que acontece? Você vai até onde você consegue ir. Essa que é a grande realidade. Eu, quando trabalhava com vendas, eu sabia que eu tinha uma margem X. Era o máximo que eu conseguia trabalhar. Tinha clientes que eu não oferecia nem desconto. Eu não ofereço desconto. Por N motivos. E, se não, eu dizia, olha, eu, como vendedor, eu consigo ir até essa margem. E não consigo ir além. Se eu via que a pessoa realmente queria comprar, se eu via que a pessoa realmente estava fazendo um esforço, eu disse, tudo bem, então vou fazer o seguinte, eu sei que o meu supervisor pode liberar um desconto de até tanto, ou maior, mas eu tenho que falar com ele. Só que assim, você tem que ser totalmente verdadeira, transparente com a pessoa. Não depende de mim, e isso é uma coisa que eu vou ver para você. Não é nada garantido. Senão a condição vai ser essa. A condição que eu consigo chegar é 5%. Talvez ele chegue a 8%, talvez ele chegue a 10%, mas eu não posso garantir. Isso vai depender realmente da quantidade de vagas ou disso, daquilo, o meu supervisor vai dizer. Porque tem coisas que fogem da sua responsabilidade. Está tudo bem. Você, como vendedor, pode ir até uma certa margem. Agora tem que ficar claro para o cliente que você quer ajudar o máximo possível. Infelizmente, só posso ir até essa margem. Se você sente que a pessoa realmente quer comprar, que não é aquele que está só pechinchando, querendo desconto, querendo, sabe, sugar mais de você, se você vê que a pessoa
Tá realmente querendo, não é só... Aí você pode, de repente, ver se dá para fazer uma desconto. Agora, se você sabe que não pode e a margem é esse ponto, aí você tem que ser direto. Infelizmente, tem pessoas que não vão comprar. Só que, às vezes, o que acontece? Quando você tem o desconto e a pessoa, mesmo assim, quer mais desconto ainda, aí vem porque ela não viu o valor suficiente para pagar aquele valor. Mas isso é muito do feeling, é você saber identificar se a pessoa está pedindo desconto porque ela está pedindo, porque ela está pechinchando, ou se a pessoa está pedindo desconto porque ela realmente precisa desse desconto, porque ela quer o serviço de vocês. Não sei se eu respondi 100%, espero ter. Respondeu sim, Bruno. Não é pesar a palavra, mas é uma frustração que eu fico assim como vendedor de fazer uma ótima apresentação, né? De saber que eu apresentei, fiz questão de estar sempre explicando, porque não é só apresentar o espaço, que é uma sala, não. Exemplo, não é só mostrar que é uma sala, não. A gente sempre tem a questão de apresentar o que o aluno vai fazer naquela sala. Aí, quando a gente chega em passar os valores, o nosso cliente acaba esperando mais da gente, né? O que a gente pode fazer. E a gente tem o máximo que a gente consegue ali fazer por ele. Então, assim, a gente eu uso essa fala com ele. Ó, pai, esse aqui é o máximo que eu consigo fazer, entendeu? Sim. Mas perdi o cliente ali, entendeu? Isso também vai da apresentação. Às vezes, se você adotar uma abordagem com algumas técnicas, que depois a gente vai falar mais para frente sobre contorno de objeção, algumas técnicas de vendas, como, por exemplo, ancoragem. Ancoragem é uma coisa muito positiva que vocês podem fazer. Eu acredito que vocês têm condição total de fazer. Que ancoragem é basicamente o quê? Você vai agregando coisas no seu produto, seu serviço, e dizendo para a pessoa, olha... se você for fazer seu filho, né? A nossa educação é bilíngue. Se seu filho for fazer uma escola fora, custa tanto, X. Custa 1.000. O curso de inglês, só o curso de inglês, a mensalidade, custa 300. Só mais esse tal ponto que a gente tem aqui, custaria mais 500. Só mais aquela tal coisa, custaria mais 200. Você vai montando, a pessoa vai dizer, meu Deus, eles têm tudo isso aqui, eu vou gastar 5.000 reais. E aí você apresenta a sua oferta num seu valor bem menor do que a expectativa que você gerou. Essa é uma técnica de ancoragem. Aí eu já estou dando spoiler do nosso encontro de amanhã, mas é basicamente isso. Você consegue trabalhar algumas coisas mostrando que vocês têm diferenciais que são cobrados por um valor bem menor do que poderia ser se ele estivesse contratando lá fora. Existem muitas coisas que a gente pode trabalhar nesse sentido. Mas é um bom ponto que você falou, porque a gente vai falar bastante de preço na questão do controle de objeção. Objeção de preço é uma coisa bem natural, assim. E brasileiro é pechincheiro, gosta de pedir desconto. Exato. E assim, como minha primeira vez, né, em questão de vendas, é uma dificuldade. É a existência do nosso cliente e é o que a gente lida diariamente. Faz parte. Isso aí não tem muito para onde fugir. Infelizmente, é do brasileiro. Mas a gente, sim, vai trabalhar contorno de objeção, a gente vai falar de negociação, fechamento, pós-venda, algumas coisas só sobre esse controle de objeção, pode deixar. Mas acredito que fique para amanhã. Agora, já demos as 2 horas, né, Léo? Já deu as 2 horas de treinamento de hoje. Amanhã tem um pouco mais. E, bem,